Acordei hoje com o coração acelerado e aquele frio na barriga que só o atleticano conhece quando sente cheiro de coisa grande no ar, porque começou a pipocar por todos os lados a conversa de que Otamendi assinou com o Galo, e eu, que vivo a rotina desse clube como quem respira, já me peguei imaginando o zagueiro campeão, cascudo, dono de vestiário, chegando na cidade do Galo, vestindo o manto alvinegro e encarando a massa como quem entende o peso da camisa que vai defender, esse preto e branco, que transforma jogador em lenda quando a entrega é total e o espírito é de guerra do primeiro ao último minuto. Falam que veio, que bateu o martelo, que a caneta correu no papel, e mesmo que tudo ainda dense no campo das conversas de bastidor, a simples possibilidade já muda a temperatura da arquibancada, porque não é todo dia que a gente fala de um cara com essa bagagem, essa liderança, esse olhar que carrega final de Copa e mata-mata como quem toma um café antes do treino. O que mais mexe comigo nessa história é imaginar Otamendi incorporando a identidade do Galo, aquele jeito de zagueiro que não recua, que antecipa, que morde, que organiza a última linha com autoridade e faz o time crescer a partir da defesa, como tantas vezes a gente precisou nos jogos grandes em que o detalhe separa a euforia da frustração. Vejo o argentino comandando a saída de bola, orientando os laterais, dando moral para os volantes, chamando a responsabilidade nas divididas pelo alto e no chão, e principalmente encarando os clássicos com a ferocidade que a camisa pede, porque aqui não tem bola perdida, não tem disputa morna, não tem meia intensidade, tem suor, tem voz, tem peito estufado e queixo erguido. Imagina o impacto no vestiário quando um nome desses entra pela porta e cumprimenta cada um com aquele aperto de mão firme, o olhar de quem já viveu tudo e ainda quer viver mais, mostrando que a fome de título não tem idade, tem contexto, tem clube, tem torcida, e a nossa torcida é combustível para qualquer campeão que pise nesse chão. A conversa de que ele assinou mexe com a hierarquia, reorganiza a liderança silenciosa e a explícita, dá ao técnico uma peça que equaliza o elenco e empurra os meninos a amadurecerem mais rápido, porque quando se treina ao lado de alguém que eleva o sarrafo, o erro fica caro e a concentração vira hábito. No campo, eu já enxergo as engrenagens se conectando, a bola que sai limpa por baixo, o passe vertical que queima uma linha de marcação, a inversão precisa que encontra o extremo no mano a mano, e lá atrás a imposição que esfria o adversário logo na primeira chegada, mostrando que a área tem dono e que o Galo não aceita ser atacado sem resposta. Com um zagueiro desses, a bola parada ofensiva também muda de patamar, porque além de fechar a retaguarda, vira ameaça no ataque, sobe no segundo pau, tromba, abre espaço, distrai a marcação, e a rede começa a balançar em escanteio e falta lateral como arma estratégica de pontos pesados. A torcida, que é termômetro e motor, já começou a sonhar com noites no estádio onde o grito ecoa como trovão, com a zaga encaixada, o meio dominando e o ataque mordendo, um Galo inteiro, compacto, agressivo, com cara de decisão em rodada de domingo à noite ou quarta de Libertadores, daqueles jogos que fazem o peito doer de ansiedade e alívio ao mesmo tempo. Quando a gente fala de assinatura, a mente viaja para a imagem da apresentação, o manto erguido, o sorriso contido, a promessa de entrega total, e eu já sinto o arrepio subindo pelo braço só de pensar na primeira dividida ganha que levanta o estádio e muda a narrativa do campeonato. No entorno do clube, a especulação de uma assinatura assim também conversa com o projeto, com a ideia de que o Galo se posiciona para brigar por tudo, sem meias palavras, e que o discurso de grandeza vira prática no mercado, trazendo peça que soma experiência a um elenco que já tem qualidade, mas que precisava de um farol lá atrás para guiar as tempestades. É a tal densidade competitiva que os especialistas tanto falam, mas que nós, torcedores, traduzimos como casca, como sangue nos olhos, como coragem para jogar fora de casa impondo respeito e dentro de casa impondo medo. Futebol, a gente sabe, vive de detalhes e de atmosfera, e o nome desse porte mexe com os dois, porque a simples presença muda o comportamento do juiz na dividida, muda o jeito do atacante rival atacar o espaço, muda o ânimo do companheiro que ao lado se sente mais seguro para arriscar um passe entre linhas ou uma subida surpresa. A assinatura, se confirmada, não seria só a chegada de um zagueiro, seria a instalação de uma cultura, a lembrança diária de que jogo grande se ganha com técnica, mas também com postura, leitura, voz e uma certa malícia competitiva que separa o bom do vencedor. Como torcedor, eu me permito imaginar o calendário avançando e o Galo construindo uma sequência sólida, a defesa batendo recordes de solidez, o time crescendo em maturidade, e lá na frente os gols saindo com mais naturalidade porque o time confia no bloco, confia na recomposição, confia que, se perder a bola, haverá alguém para parar a queda. Otamendi, nesse cenário, vira símbolo de um momento, um daqueles nomes que a gente cita anos depois para explicar por que um ciclo foi vitorioso, porque uma geração se consolidou, porque a camisa pesou mais do que qualquer obstáculo. E se ainda é rumor, eu abraço o rumor como quem abraça a esperança que acompanha o futebol desde sempre, essa chama que nos faz comprar ingresso, trocar camisa, discutir escalação, sonhar acordado com volta olímpica e foto histórica. Se ele assinou, que venha com a alma pronta para ouvir a massa e deixar a pele em campo. Se ainda não, que sinta desde já o chamado de uma torcida que transforma rumor em destino,
porque aqui, quando o Galo bate as asas e a arquibancada vibra em uníssono, o impossível vira só mais um obstáculo a ser encarado de frente, com a coragem de quem nasceu para decidir. Apresentamos as últimas notícias sobre o nosso Atlético. Inscreva-se no canal Voz Atleticana e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar sua opinião sobre esta notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.